A Cultura do Jejum, Luciano Subirá, áudio 10. Há regras? Muitos perguntam sobre as regras do jejum. Paulo afirmou: o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. 2 Timóteo 2,5. Diferentemente do esporte, porém, o jejum não vem com um manual de regras. Gosto de brincar que a regra é que não há regras. O que temos nas Escrituras Sagradas são princípios e orientações que nos ajudam mais em relação ao porquê fazemos, motivações e propósitos, do que ao como fazemos. Ainda assim, abordaremos adiante uma diversidade de sugestões de acordo com exemplos bíblicos. Percebo muita confusão desnecessária, consequência do estabelecimento de regras humanas que nada tem a ver com a orientação bíblica. Uma coisa é o crente em Jesus que escolhe, por escolha própria, decidir jejuar. Outra, muito distinta, é decidirem por ele. A Bíblia revela momentos de convocação profética ao jejum e também decretos reais que o determinaram, como se deu nos dias de Acabe, 1 Reis 21, 8 e 9, e com os habitantes de Nínive, Jonas 3, 5, por exemplo. O segundo caso não se aplica a nós hoje, enquanto o primeiro não estabelece regras rígidas acerca de como atender a uma convocação de jejum. Jesus, citando o profeta Isaías, apontou que é antiga a disposição humana de criar regras que Deus não determinou, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Marcos 7, 7. Observo o esforço de muita gente em tentar definir e prescrever acerca do jejum aquilo que não nos foi requerido pela palavra de Deus. Em tal jejum, você não pode isso, naquele outro, não pode aquilo, afirmam. Trata-se de um comportamento antigo. Paulo falou aos Colossenses de ordenanças como não coma disso, Colossenses 2:21. Na sequência, classificou-a como preceitos e doutrinas dos homens, Colossenses 2:22. Ainda que o texto de Colossenses tratasse mais de uma proibição alimentar contínua que de uma regra específica para o tempo de jejum, fato é que pessoas estavam caminhando na contramão dos valores bíblicos. O apóstolo também denunciou aqueles que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo 4:3. O que se vê novamente é a tentativa de estabelecer regras humanas acima das ordenanças divinas. Além de contraditório, isso é extremamente danoso e deve ser evitado a todo custo. A prática de jejuar é encontrada na humanidade desde as mais remotas épocas, culturas e até religiões. Tem sido observada com finalidade espiritual ou mesmo medicinal, visto que a abstinência alimentar traz tremendos benefícios físicos, como a desintoxicação que promove no corpo. Há ainda aqueles que a usam como forma de protesto. Para nós cristãos, entretanto, o propósito é, sobretudo, de ordem espiritual. Essa abstinência possui propósitos espirituais que nos levam a combinar o jejum com oração e outras devoções, como adoração, além de leitura, meditação e estudo das Escrituras Sagradas. A despeito dos benefícios físicos, espiritualmente, haverá significativos efeitos em nossa vida em decorrência de jejuarmos. Jejuar não é necessariamente algo prazeroso, embora seus resultados o sejam. Luiz Gomes, um amigo querido, com quem tive a alegria de servir junto na mesma equipe pastoral
no início de meu ministério, sempre dizia: bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Fato. Os benefícios do jejum parecem manifestar-se em maior intensidade depois e não durante a sua prática. Podemos comparar com a analogia usada por Jesus. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. João 16, 21. A tristeza pré-parto foca na dor do processo. A alegria pós-parto foca no resultado final. O jejum, enquanto está sendo feito, pode soar um tanto quanto desanimador em função do desconforto causado pela desintoxicação, especialmente os mais curtos, de até 3 dias. Devemos, entretanto, focar no resultado, naquilo que se manifestará depois e não apenas no momento. Há grande discussão e controvérsia entre cristãos quando o assunto é jejum. Alguns afirmam que se trata de prática de outras religiões, como o hinduísmo, budismo e islamismo. É fato que esses religiosos jejuam, porém isso não quer dizer em absoluto que não deveríamos abster-nos de alimentos, porque eles também o fazem. Isso seria tão insensato quanto concluir que, porque muitas religiões possuem músicas em seus cultos, então nós não podemos ter nos nossos. Ou tão tolo quanto afirmar que, porque em outras religiões há oração, nós não devemos orar, para não sermos associados a eles. A questão, portanto, não é sobre outros jejuarem ou deixarem de fazê-lo, mas o que a Bíblia, nosso manual de fé e conduta, diz a respeito do assunto. Como declarou o teólogo e pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, Jesus vê como natural que seus discípulos guardem a prática piedosa do jejum. O rigoroso exercício da abstinência faz parte da vida dos discípulos. E se eu falhar? Muitas pessoas se mostram temerosas de jejuar, de forma individual ou atendendo a uma convocação coletiva, por receio de não aguentarem. Quase todas as pessoas que se dedicam à prática do jejum, que conheço, podem contar histórias de jejuns que foram interrompidos antes do tempo proposto. Nos primeiros anos de meu ministério pastoral, vivenciei uma experiência dessas. Convoquei vários discípulos e pastores amigos para 3 dias de jejum e oração em uma fazenda. O local era distante e não possuía nenhum tipo de provisão alimentar. O banho seria no estilo da antiguidade, em um rio próximo. Estávamos no final do 2º dia de jejum. Como novos e imaturos que éramos, pelo menos a maioria de nós, mantínhamos uma brincadeira desaconselhável que repetíamos em jejuns prolongados, provocar uns aos outros com lembranças de comida. Imagine uma picanha, dizia um, e todos suspiravam. Imagine uma pizza de calabresa, dizia outro, e todos resmungavam. E a sessão de imagine isso ou aquilo seguiu até que alguém disse: imagine um x-salada da lanchonete tal. Naquele momento não houve suspiros, gemidos ou resmungos, apenas silêncio. Era perceptível que a sugestão havia entrado profundamente na alma de cada um. Depois de um tempo, um irmão se levantou e disse: se alguém quiser buscar os lanches, eu ofereço a minha caminhonete e pago para todo mundo. Havia chovido muito, então a maioria dos carros não conseguiria sair da fazenda naquele momento. Levantei-me e lancei um sermão contra todo o grupo. Vocês não têm vergonha na cara, são um bando de carnais. Ninguém repreendeu o fulano pelo que ele disse. Parece que o silêncio de vocês é uma espécie de concordância.
Eles ficaram de cabeça baixa, ainda quietos. Foi quando me virei ao dono da caminhonete e perguntei: mas sua proposta era séria? Ele me olhou surpreso. Eu continuei: se você estava falando sério, passe as chaves e o dinheiro que eu mesmo vou buscar. E foi o que fiz. Não aguentei e derrubei o jejum do grupo todo no final do segundo dia. E ninguém protestou. Pelo contrário, todos comeram. No terceiro dia, jejuamos de novo, mas não fizemos os 3 dias contínuos que tínhamos proposto. Também já tive experiências frustrantes no âmbito do jejum individual. Já tive dificuldade de encerrar determinados jejuns no tempo a que me propusera, seja por não suportar o desconforto inicial, seja por pura fome. Tais circunstâncias provam que não somos bons em jejuar por nós mesmos. Entretanto, elas nos ensinam a depender mais da graça de Deus e ainda lembram-nos da importância de nos prepararmos para os jejuns. Um processo prévio de desintoxicação, além de fortalecer a mente, preparando-a para o tempo de abstinência, também alivia os sintomas que o corpo suportará. Já encerrei um jejum no 9º dia porque passei mal. Havia contraído uma hepatite há pouco tempo e meu fígado ainda estava sensível. Pinguei umas gotas de limão na água, por conselho de jejuadores mais experientes, pois até o gosto da água estava ruim. Tive alguma reação no fígado e passei muito mal, com ânsias e enjoo. Preocupado com a saúde, quebrei o jejum e comi. Depois me disseram que você não ajuda um fígado passando mal dando a ele comida. Bastava que eu esperasse algumas horas e tudo teria voltado ao normal. No terreno do jejum, aprendemos, inclusive, com nossos erros. Então, seja paciente consigo mesmo. Eu achei muito divertido quando, ao ler pela primeira vez o poder secreto da oração e do jejum de Mahesh Chavda, descobri que, no primeiro jejum de 40 dias que ele fez, acabou caindo em tentação e comeu um pacote de batatas fritas no 18º dia. Alguém posteriormente perguntou-lhe: e você começou o jejum tudo de novo? Ao que ele respondeu: está brincando? Chavda informou que apenas seguiu com mais 22 dias de jejum. É lógico que não achei divertido ele ter comido, e sim a maneira como lidou com o ocorrido. Sempre haverá um fariseu, entre aspas, para criticar um jejum de 40 dias com o consumo de apenas um pacote de batatas fritas no meio. É por isso que, via de regra, à exceção de jejuns parciais e coletivos, oriento as pessoas a não fazerem votos acerca da duração do jejum. Aconselho-as a serem firmes quanto à sua intenção. Acho melhor, porém, principalmente para quem está iniciando a prática do jejum, que não haja inflexibilidade durante as primeiras experiências. Evidentemente, à medida que o tempo passa e nos exercitamos na disciplina de abstinência alimentar, deixamos de cometer esses erros. Não estou advogando em favor dessas falhas como estilo de vida. Apenas reconheço que elas podem ocorrer na fase inicial dos jejuns. E essa fase, por sua vez, requererá de nós paciência. Não podemos ceder ao desânimo. Não conseguiu jejuar? Tente de novo, e de novo, e de novo. Não importa quantas vezes forem necessárias. É saudável ao corpo? Também há controvérsia no âmbito da medicina acerca do assunto. Enquanto alguns são absolutamente contrários ao jejum, na discussão de ser ou não uma prática saudável, outros a defendem amplamente. Certa ocasião, o Dr. Aldrin Marshall, um médico amigo cristão, que já me acompanhou em vários jejuns prolongados, confidenciou-me: a verdade é que, na medicina, há muita discussão teórica e pouco laboratório prático. Não temos muitos estudos de caso, porque o jejum
especialmente o prolongado, tornou-se uma prática pouco comum. Nos jejuns em que ele me ofereceu acompanhamento médico, pedi uma bateria de exames antes e outra depois do jejum. O propósito, além de monitorar meu estado de saúde, era entender um pouco melhor os efeitos do jejum no corpo quanto à perspectiva fisiológica. Sempre houve melhoras significativas no meu estado de saúde, não o contrário. Há que se destacar, porém, que não nos referimos à última novidade, a dieta da moda. O jejum é uma prática antiga, milenar, vem sendo testada há muito tempo. Os que a atacam não costumam jejuar, nem parecem apresentar estudos de caso consistentes. Usualmente oferece especulações teóricas e, não raras vezes, preconceituosas. O Dr. Jason Fung, nefrologista, reconhecido como um dos maiores especialistas mundiais na prática do jejum para perda de peso e reversão da diabetes tipo 2, autor do livro O Código da Obesidade, é um defensor do jejum e reconhece-o como um antigo remédio. Em vez de buscar alguma dieta milagrosa, exótica, inédita, para nos ajudar a quebrar a resistência à insulina, devemos nos concentrar em uma tradição antiga de cura comprovada. O jejum é um dos remédios mais antigos da história humana e tem sido parte da prática de quase todas as culturas e religiões do planeta. Como uma tradição de cura, o jejum tem uma longa história. Hipócrates de Cos, aproximadamente 460 a 370 a.C., é considerado por muitos o pai da medicina moderna. Entre os tratamentos que ele prescreveu e preferiu, encontra-se o jejum e o consumo de vinagre de maçã. Hipócrates escreveu: comer quando você está doente é alimentar a sua doença. O escritor grego antigo e historiador Plutarco, aproximadamente 46 a 120 depois de Cristo, também refletiu esses sentimentos. Ele escreveu: em vez de usar remédios, é melhor jejuar hoje. Platão e seu estudante Aristóteles também foram apoiadores convictos do jejum. Os gregos antigos acreditavam que o tratamento médico poderia ser descoberto por meio da observação da natureza. Os seres humanos, assim como os animais, não comem quando adoecem. Pense na última vez que você teve um resfriado. Provavelmente a última coisa que você gostaria de fazer era comer. Jejuar parece uma resposta universal a diversas formas de doenças e está conectada à herança humana, tão antiga quanto a própria humanidade. O jejum é, de certa forma, um instinto. Outros gigantes intelectuais também foram grandes proponentes do jejum. Paracelso, 1493 a 1541, o fundador da toxicologia e um dos três pais da medicina oriental moderna, junto com Hipócrates e Galeno, escreveu: o jejum é o maior dos remédios, é o médico interior. Benjamin Franklin, 1706 a 1790, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América e reconhecido por seu grande conhecimento, certa vez escreveu sobre o jejum: o melhor de todos os remédios é o repouso e o jejum. Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo áudio.